Olá, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos seus filhos e louvamos a Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos mais uma vez buscando nele a condução do seu Espírito Santo e a orientação do Espírito Santo para que nós possamos assim nos congratular na presença de Deus. E isso é louvável diante de Deus quando nós estamos dispostos a buscar a face do Senhor para que assim Ele venha operar e realizar e efetuar em nós tanto o querer quanto o realizar. E isso é importante, que quando nós partimos do pressuposto de que Deus ele é merecedor da mais absoluta confiança que nós possamos depositar nele. Eu quero compartilhar com os ouvintes uma palavra e apresentar aqui um personagem das Sagradas Escrituras chamado Zaqueu. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: E entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Isso é importante porque naqueles dias a Palestina ela era subjugada pelos romanos. E Zaqueu ele era um cobrador de impostos. A Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos. E os publicanos, eles não eram bem vistos naqueles dias pelas pessoas, principalmente pelos judeus. Eles consideravam os publicanos como inimigo da pátria. Como alguém sendo judeu, cobra impostos dos seus patrícios para entregar para uma nação que subjugavam eles. Então, desta forma, Zaqueu ele era mal visto pelos demais judeus que trabalhavam e pagavam impostos abusivos até. E a história de hoje, ela mostra esse homem que era rejeitado por boa parte da população daqueles dias, era rico, mas Zaqueu ele desejou, ele propôs no coração, ele quis conhecer Jesus. E ser despertado para conhecer a Cristo, logo nós observamos que a pessoa ela quer mudar de vida. Algo em Cristo chamou-lhes a sua atenção. Algo em Cristo, a história, os feitos, os milagres e o testemunho de Jesus despertou em Zaqueu algo que jamais ele tinha sido atraído por aquilo. E ele propôs no coração de ver, de conhecer. Diz que eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Zaqueu ele foi ao encontro de Cristo. Mas algumas coisas nós observamos em Zaqueu que trouxe para ele algumas dificuldades. Por exemplo, quando Zaqueu tentava se aproximar de Jesus, pelo histórico de vida que tinha, as pessoas não deixavam. Essa já era uma das desvantagens.
A segunda desvantagem de Zaqueu é que ele era de pequena estatura, era um homem pequeno. Então isso dificultava mais ainda a aproximação dele de Cristo, até porque aonde Cristo estava, ele estava cercado de pessoas. Então, para chegar até Cristo, tinha que romper a multidão e chegar até ele. Só que Zaqueu não conseguiu se aproximar de Jesus usando essa tática. Observamos que logo depois Zaqueu ele usou uma outra tática. Então ele correu à frente e, supondo ele que Jesus ia passar por aquele caminho, ele subiu em um sicômoro, porque ele supõe que Jesus passaria por ali. E o importante é que Jesus, ele passou por aquele lugar. E uma vez passando por aquele lugar, claro que a boa parte da multidão, ela viu Zaqueu atrepado naquele sicômoro. Mas o que me chama a atenção para esse texto é que Jesus, ele para. E Jesus, ele chama Zaqueu pelo nome. E o que Zaqueu não esperava em Cristo, que Cristo ele sempre vai nos surpreender, Cristo ele sempre vai superar as nossas expectativas. Quando Jesus para debaixo daquele sicômoro, observe o que Jesus disse. Disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Observe que Jesus ele sempre vai superar as nossas expectativas. Zaqueu, um pecador, um publicano que era rejeitado por boa parte da população daqueles dias, despertou no seu coração de conhecer a Cristo. E ele saiu em busca disso. Sobe em um sicômoro, Jesus para debaixo, chama Zaqueu pelo nome e a surpresa é: hoje me convém entrar em tua casa. Zaqueu queria conhecer a Cristo, mas jamais poderia imaginar que Jesus fazia-lhes este convite, querer entrar em sua casa. Jesus ele vai nos surpreender porque em um ambiente em que muitos não querem entrar e tão pouco passar por perto, Jesus ele faz um convite. Eu quero entrar na tua casa. E o impressionante é que Zaqueu ele se maravilhou tanto com o convite de Jesus que ele desceu depressa. E ele recebeu Jesus com alegria. O importante nessa história e que nos surpreende, Jesus faz o convite e aquele que está à procura de Cristo, ele recebe com alegria. As pessoas julgavam Zaqueu pela profissão que ele tinha. Mas o que as pessoas não conhecem é o coração daqueles que procuram por Cristo. Quem conhece o seu coração é Deus. Isaías 55:8, ele diz que os pensamentos do Senhor não são como os nossos. E os caminhos do Senhor não são como os nossos caminhos. E o Senhor diz a Jeremias, diz: e eu sei qual o pensamento que eu tenho acerca de vós. Pensamento de paz e não de mal. Então Deus ele sabe o pensamento que ele tem a nosso respeito, porque ele conhece a nossa história. Ele conhece as nossas necessidades, como ele também conhece as nossas fragilidades. As pessoas julgavam Zaqueu por aquilo que elas viam nele, por aquilo que ele tirava deles externamente, mas não conheciam o coração de Zaqueu, um homem que estava à procura de alguém que pudesse mudar por completo a sua vida. E às vezes, quando essas pessoas se despertam e ir ao encontro de Cristo, aqueles que se julgam melhor do que ele, às vezes,
ele criou barreiras para que essas pessoas não se aproximem. Mas o Senhor sempre vai nos dar oportunidade e viabilizar meios para que nós possamos nos achegar a Ele. E o convite de Jesus para Zaqueu foi algo tão impressionante que ele recebeu Jesus com alegria, enquanto boa parte da multidão não queria nem falar com Zaqueu. Jesus agora ele faz um convite para entrar na casa de Zaqueu. Observe que o Senhor ele sempre vai trabalhar diferente do homem. O Senhor ele sempre vai nos surpreender, porque a forma como nós temos utilizado, às vezes, com pessoas, Cristo ele age de forma diferente. E aquilo que Cristo faz em benefício do homem gera nesse homem arrependimento. Está dando ele a oportunidade de mudanças, mudar a sua condição, mudar a sua vida, mudar de vida, na verdade. Porque quem procura Cristo é porque quer mudar de vida. E Jesus, quando faz o convite para entrar na casa de Zaqueu, e observe a oposição. A oposição, ela sempre vai se manifestar em qualquer instância, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, época, independente de que cenário seja. Sempre vai ter a oposição. E a oposição é aquelas que sempre vai se impor contra os seus planos, os seus projetos, as suas ideias, o seu chamado. Contra aquilo que você tem almejado, a oposição vai bater contra e ela bate forte. Você tem que estar preparado para resistir. Olha a oposição. Todos os que viram isto, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Observe uma coisa. Aqueles que estavam ali diziam, quem é ele que se hospedara com um homem pecador? Agora vamos olhar todo o contexto. Quem era que estava seguindo Jesus? Pecadores. Pessoas que estavam na mesma condição de Zaqueu. Não eram cobradores de impostos, mas tinham pecado. E são justamente essas pessoas que estavam com Cristo, estavam agora julgando Zaqueu e julgando a Cristo. Quem é este que agora se hospedara com o pecador? Observe que aqueles que se opõem contra aquele que quer mudança, têm eles falhas tanto quanto aquele que está em busca de mudança. Pelo menos alguém não está se enganando, está indo em busca de mudança, enquanto aqueles que estão com Cristo estão tendo a oportunidade de mudar e não mudam e continuam achando que são diferentes, estão prontos para apontar o dedo simplesmente para aquele que quer mudança. Então quem anda com Cristo tem que ver como Cristo vê. Quem anda com Cristo tem que pensar como ele pensa, tem que agir como ele age. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Observe que o que tem que permear no nosso coração, uma vez andando com Cristo, é o mesmo sentimento que houve, que há em Cristo. Cristo olha para Zaqueu e vê um homem que precisa, que é carente de salvação, que precisa de arrependimento. Mas aqueles que estão com Cristo, muitos, estavam prontos para condenar Zaqueu, julgar Zaqueu, do que acreditar que alguém pode mudar de vida. Então a oposição ela bate forte. Ela não dá moleza, ela não dá trégua. Elas estão prontas para acusar ou julgar. Mas Jesus ele não se preocupou com isso. Jesus ele sabe quem ele era e o que ele veio fazer e quem estava à procura dele. Estava à procura dele alguém com um coração aquebrantado, querendo mudança. Olha só o versículo de número 8.
Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Observe a oportunidade que Cristo nos dá para manifestar o que de fato está no nosso coração, que uma vez nós estamos prontos para a mudança. Jesus não forçou. Jesus deu a oportunidade de Zaqueu ver o que era mais importante. Quando Zaqueu ele tomou ciência de que o propósito de Deus na sua vida era maior do que o que ele tinha, o ouro perdeu o brilho. As riquezas já não tinham tanta importância quanto a maior riqueza que ele estava recebendo era a sua salvação. Aquilo que era atrativo a ele, aquilo que lhe enchia os olhos, aquilo que fez Zaqueu perder até a própria credibilidade como homem, não estava tendo tanta importância como ele está na companhia de Jesus. Aleluia! Nós precisamos estar e entender que a companhia de Jesus é a melhor riqueza, é o melhor lugar que nós possamos estar. Aleluia! Zaqueu entendeu isso e com o coração arrependido, ele disse: Senhor, hoje eu decido, eu resolvo dar a metade do que tenho aos pobres. E se porventura eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. O que alegra a minha alma e o meu coração é a declaração que Jesus faz. Olha o que diz o verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje veio salvação. Oh, aleluia! Hoje veio salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus faz uma declaração que com certeza aguçou a fé de muitos, despertou outros, trouxe um caos, crises existenciais para outros, porque as pessoas elas tinham se esquecido que Zaqueu fazia parte do mesmo povo, que Zaqueu estava debaixo da mesma promessa. As pessoas, por tão pouco, elas esquecem que os outros também estão debaixo de promessa. Você que está me ouvindo está debaixo de promessa. Por isso você não é menor do que os outros, você não é mais importante do que outro, porque você está debaixo da mesma promessa. O Senhor disse: hoje veio salvação nesta casa, porque eu acho lindo essa expressão, porque Jesus diz: porque esse ele dá ênfase para nós dizer: este que vocês condenam, este que vocês acusam, este que vocês rejeitam, este também, ele é filho de Abraão. Jesus está dizendo, ele também é tão legítimo, ele é tão filho de Abraão quanto os publicanos, quanto os doutores da lei, como os sacerdotes, os escribas, os fariseus, tanto quanto eles. Ele também está debaixo de uma promessa. Ele é filho de Abraão. Este é filho de Abraão. Aleluia! Porque este também é filho de Abraão. E ele traz uma redundância, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos os homens estavam na mesma condição, pecadores, desgarrados, afastados, sem paz, sem Deus e sem salvação. Todos os homens estavam na mesma condição. E Jesus diz, pois o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido.
ele também é tão merecedor de salvação tanto quanto vocês. Não é o que Zaqueu faz que torna ele menos merecedor do que vocês. Porque Zaqueu cobrava imposto, com certeza, muito do que pagava imposto tinha as suas culpas e os seus pecados. Não era cobrador de impostos, mas faziam coisas piores. Então, nessa condição, todos estavam debaixo da mesma condenação, como agora todos estavam debaixo do chuveiro da graça. Só basta confessar, só basta querer mudar de vida. Todos tivessem a mesma disposição que Zaqueu, eles agora estavam tendo a oportunidade de desfrutar das mesmas coisas que Zaqueu estava desfrutando, porque Zaqueu estava com Cristo e ele mudou de vida. Observe que as pessoas, às vezes, ela agem como convém, porque em Mateus 19 fala de um outro rico. Aquele rico foi ao encontro de Jesus, mas a Bíblia diz, ela não mostra, ela não revela que as pessoas impediram que o jovem rico não se aproximasse de Jesus. Por quê? Porque eram pessoas de status. Zaqueu também era rico, só porque era um cobrador de impostos, era rejeitado. Aquele outro era rico, mas o coração dele não estava em Deus. Zaqueu era rico, era um publicano, cobrador de impostos, mas colocou no seu coração de saber quem era Jesus. O jovem rico diz que seguia todos os princípios, todos os mandamentos. Quando o Senhor diz, vende tudo que tem e dê aos pobres, ele se afastou e foi embora. Ele não precisava vender o que tinha para seguir Jesus. Jesus só queria saber no que consistia o seu coração. Porque ele mesmo chegou dizendo, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, tu conheces os mandamentos. E Jesus citou os mandamentos e ele dizia assim, eu observo isso desde a minha mocidade. Então Jesus, eu vou simplificar, então tá fácil para ti. Vende tudo que tem e dê aos pobres. E depois vem e me segue. O que Jesus estava implicando ali, os dois maiores mandamentos. Vende tudo que tem e dê aos pobres. Segue-me. Amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se ele observava todos os outros, não foi capaz de cumprir dois. Ele se afastou e foi embora. E Jesus disse como é difícil entrar um rico no reino dos céus. O que Jesus está dizendo é que rico não pode ser salvo, pode. O que Jesus está dizendo, no que consiste o teu coração. Se for nos prazeres, se for na riqueza, você está distante de Deus. Mas se o teu coração estiver em Deus, pode ter riqueza com abundância. Você vai ter riqueza aqui e você vai ter riquezas espirituais. E por fim, a vida eterna. Não é proibido o homem ser rico. O que leva o homem ao fracasso é quando ele coloca o coração nas riquezas e não em Deus. Zaqueu, as riquezas perderam o brilho e ele abraçou outro nível de riqueza, aquela que não tem preço, mas tem valor. No hebraico é chamado de lishmar. É um nível de riqueza que não tem preço, mas tem valor. Então ele se apegou com aquela que não tinha preço, mas tem valor para a sua vida. Querido, espero que essa palavra desperte o seu coração e que você seja conduzido a cada dia à presença de Deus, para que você possa desfrutar do manancial que Deus tem reservado para a sua vida. Sou o pastor Antônio Alencar, da Assembleia de Deus Luz do Mundo. Quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, comente, compartilhe, para que este canal ele possa crescer e nós tenhamos condições de alcançar mais pessoas. Você também pode se inscrever no grupo Luz do Mundo. Também temos uma página no Facebook, a Assembleia de Deus Luz do Mundo. Visite essas páginas, aceite o convite que nós estamos sempre fazendo convite para que as pessoas elas compartilhem, que elas façam parte deste grupo,
para que nós juntos possamos proclamar o Evangelho de salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém.